Amados, eu quero encerrar hoje uma série que Deus nos deu, né? Eu sei que nessas alturas você já deve estar cansado de mim, né? Então domingo que vem provavelmente vai estar a pastora Patrícia pregando, ou alguém, uma outra pessoa, né? Mas hoje eu quero encerrar a série que Deus nos deu, né? Eu quero tentar encerrar hoje. Deus vem falando sobre essa questão dos ídolos do coração, né? Provérbios 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Diz, né? Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Esse texto, amados, é uma maneira de falar de um outro jeito o que está escrito em Romanos 12, 1, quando a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amados, Deus, Ele nos quer por inteiro. Deus não aceita um pedaço da gente. Deus nos quer por inteiro. Ele nos quer corpo, alma e espírito. Nunca é demais lembrar que o primeiro e maior de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Portanto, adorarás ao Senhor teu Deus, amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amém? Então, amados, Deus quer que a gente dê toda a nossa força, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Amados, Deus não quer de qualquer jeito, não quer de qualquer forma, né? Ele nos quer por inteiro. Essa semana eu gravei um videozinho falando sobre o ID, que é a missão da igreja, e ali o Espírito Santo me lembrava, né, que nós não podemos ser mornos, irmãos, porque o morno está a ponto de ser vomitado pelo Senhor. Então nós não podemos ser mornos, nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, a gente não pode servir a Deus de qualquer jeito. Deus é santo. Eu sinto que houve um tempo que a igreja de Jesus, quando eu falo igreja de Jesus, eu falo de nós que temos o microfone na mão. A gente, até por medo de perder membros, a gente se acovardou muitas vezes e não falou algumas verdades que precisavam ser ditas. Mas eu sinto no meu espírito que esse ano de 2026, amados, Deus não vai poupar com a gente. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Aquilo que está fora do lugar vai precisar voltar para o lugar. Aquilo que está torto vai precisar endireitar. Nós vamos precisar voltar a viver o primeiro amor, né? Aqueles que já estão vivendo o primeiro amor, glórias a Deus. Glórias a Deus. Para você que está vivendo o primeiro amor. Mas se nós não estivermos vivendo o primeiro amor, você vai saber, porque o Espírito Santo ele não vai parar enquanto não fazer com que todos nós estejamos de fato apaixonados por Ele. Eu sei, eu já vi uma igreja apaixonada. Eu sei o que é uma igreja apaixonada. E uma igreja apaixonada, irmãos, é uma igreja eletrizante. É uma igreja apaixonada e que cativa pessoas. Todo mundo quer estar numa igreja apaixonada. O preço é alto, mas a igreja apaixonada, ela toca o coração de Deus, ela toca o coração das pessoas. E quando alguém entra numa igreja que está apaixonada por Jesus, as pessoas sentem: aqui tem uma igreja apaixonada. O que é isso? Que amor é esse? Que paixão é essa que eles têm? Que fogo é esse? As pessoas precisam ver isso em nós, amados. As pessoas precisam ver isso em nós. Mas, ao longo do tempo, muitos ídolos têm nos roubado de Deus. Nós falamos sobre vários aqui, né? Nós falamos sobre o dinheiro, sobre as riquezas. Poderíamos incluir o excesso de trabalho, porque quem trabalha demais
e não tem tempo para Deus, também fez do trabalho um ídolo. Falamos aqui sobre o eu, falamos sobre a fama, né? O reconhecimento humano, a glória humana, a glória dos homens. Falamos sobre o mundo e as coisas, né? Não ameis o mundo e nem que há no mundo, porque o amor ao mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, né? Não é do Pai. O mundo passa e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundo, as coisas que estão no mundo não podem me roubar de Deus. Eu nunca vou me esquecer. Eu tive a oportunidade de fazer o encontro face a face com Deus. Eu fiz umas 3 vezes. Trabalhar, acho que eu trabalhei quase 100 vezes, ou mais de 100. Mas fazer eu fiz 3. E a última vez que eu fiz lá na Igreja Batista Shalom, lá de Blumenau, que foi o mesmo lugar onde eu fiz o meu primeiro encontro. E eu nunca vou me esquecer da palavra do apóstolo Edson. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Se a primeira coisa que você faz quando acorda é ligar o teu celular, tome cuidado, porque o teu celular pode ter se tornado um ídolo. O celular não pode ser a primeira coisa na nossa vida. A primeira coisa deveria ser a Bíblia. A primeira coisa deveria ser Deus. É aquele livro, né? Quem já leu Bom Dia Espírito Santo, né? Mas hoje, amados, às vezes a gente acorda, vai direto no celular, depois vai no banho, toma um banho, quem toma banho, escova o dente, já sai para o trabalho, e Deus vai ficando, né? E Deus não quer ser resto. Deus quer ser número 1 na nossa vida. Claro que tem pessoas que fazem o devocional à tarde, outros fazem o devocional ao meio-dia, outros fazem o devocional à noite, mas eu preciso tirar tempo para Deus. Eu tinha um dos 12 do apóstolo Luiz Carlos, né? Pastor Anderson, que hoje é pastor da Igreja Nação Forte, lá no estado de Nova Trento, inclusive na mesma sala onde nós tínhamos o Ministério Vidas Águas. Pastor Anderson sempre falava uma frase, né? Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Quando eu não tenho tempo para Deus, eu vivo uma vida perdendo meu tempo. Porque Deus quer ser número 1 na minha vida. Quantos estão entendendo? Então nada pode me roubar dele, nada pode ser mais importante que ele, nem dinheiro, nem trabalho, nem riquezas, nem homens, nem celular, nem um hobby, um lazer, nada pode ser mais importante do que ele. E nessa noite, para encerrar, eu quero falar sobre os ídolos humanos, a expectativa que nós temos colocado no homem. A palavra de Deus diz no Salmo de número 121, Salmo de número 121, versículo 1 ao 4. Dá para botar na Nova Almeida atualizada? NAA, Nova Almeida atualizada? Está todo mundo aí? Quantos estão entendendo? Que nada pode ser mais importante do que Jesus na minha vida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre os ídolos humanos. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Está tentando trocar lá a versão, hein? Se não der, deixa. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará ou não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. Amém, irmãos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de Luiz Inácio Lula da Silva. O meu socorro também não vem de Jair Messias Bolsonaro, muito menos de Dilma Rousseff, né? Muito menos de Alexandre de Moraes, ou de Toffoli. O meu socorro não vem do pastor Christian, nem tampouco do apóstolo René Terranova, ou de apóstolo Luiz Hermínio, né? Ou de André Valadão,
ou de Luciano Subirá, ou de Silas Malafaia. O meu socorro não vem do pastor Dalci. O meu socorro não vem da conta bancária. O meu socorro não vem do gerente da conta de banco. Não é a pessoa que vai te dar um empréstimo que é o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não deposito a minha esperança em homens. Não são os homens que vão resolver o meu problema. O meu problema, quem resolve é o Senhor. Mas muitas pessoas, por não saber esperar no Senhor, vão bater na porta dos homens. E nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Quantos estão entendendo? Jeremias 17, do 7 ao 8, a palavra de Deus diz, em Jeremias 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Amém? Bendito o homem que põe a sua confiança no Senhor. Pastor Cristian, vai falhar. Pastor Dalci, vai falhar. Pastora Patrícia, pastora Mena, vão falhar. Pastor Alice, vai falhar. Pastor Jean, vai falhar. Pastor Esmedite, vai falhar. Bolsonaro, falha. Luiz Inácio Lula da Silva, vai falhar. O homem vai falhar, porque o homem é feito de barro, e barro quebra, barro trinca. Ser humano peca. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, 1 João 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se eu disser que eu não peco, Jesus Cristo disse, né? Quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra, né? Se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso, a Bíblia diz. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas não há nenhum justo sequer, diz a Bíblia. Não há ninguém que não peque. Romanos, diga, Escola Bíblica Dominical. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não tem, irmãos. Nós só somos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos torna justos. Justificados. Mas justo, santo, verdadeiramente, santo, 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 só tem um. A seu nome. Seja Ele a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando eu me converti, para poder tocar uma música que a gente amava aquela música, a gente tocou em muitos cultos, lá na igreja Vida e Paz, eu cheguei a aprender a tocar gaita. E até uma gaita aqui, irmãos. Vê se eu acho aqui ela aqui. Está escondidinha aqui embaixo. Vou ver se está aqui. Pastora Patrícia quer fazer um sol ali, um dó maior ali.
E a gente cantava uma música que dizia assim: sou nascido de Deus. E como é que começa a letra da música? A letra da música diz assim, ó: você depositou a sua fé em homens que não podem responder às suas orações. Música de... Não está com a memória boa hoje? Pois lembra ali o nome do cantor. Então a gente cantava essa música, né? Você depositou a sua fé em homens que não podem responder às suas orações. Você sabe qual que é o maior motivo hoje de ter essas cadeiras vazias aí? Você sabe qual é o maior motivo hoje das pessoas não parar numa igreja? Tem gente que já está no 5º, 6º, 7º ministério e já está de olho no 8º. Porque as pessoas estão o tempo todo com os olhos nos homens, depositando a fé em homens, esperando perfeição de homens. E uma vez perguntaram para Billy Graham, você que viajou o mundo inteiro pregando o Evangelho, conta para nós, você conheceu alguma igreja perfeita? Ele disse: não, irmão, nunca conheci. E eu vou falar uma verdade: o dia que você conhecer, por favor, não bote o pé lá dentro, que a partir do momento que você botar o pé, já deixou de ser perfeito. Porque onde tiver um homem, vai ter imperfeição. Mas, por falta de fundamentação bíblica, por falta de base doutrinária, as pessoas ficam colocando esperança em homens, ficam procurando perfeição nos homens, e quando os homens falham, o ser humano se desvia. E tem tanta gente hoje desviada, porque está procurando a perfeição. E tem gente até que já parou de procurar, né? Porque quantos que eu já conversei na rua que diz: não, igreja nunca mais. Você já conversou com alguém assim? Você já falou com pessoas assim? Eu já falei: não, igreja não, eu não quero mais saber. Pessoas que estão frustradas, que colocaram a expectativa em homens, que se frustraram com homens e até hoje não perdoaram esses homens, né? Porque se tivessem perdoado, voltariam para a casa de Deus, né? Porque Deus não tem culpa do homem ser imperfeito, né? Amém? O Salmo de número 115, a gente leu aqui semana passada. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações: onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que o fazem, assim como todos os que nele confiam. Além dos ídolos vivos, existem os ídolos mortos, né? Aqueles que se tornaram imagem de escultura, aqueles que se tornaram imagem de gesso, de madeira. E nós sabemos, amados, que Deus não divide a glória com essas imagens, né? No entanto, eu creio que esse ano vai ser um ano de muito evangelismo. Nós vamos ouvir muitas palavras sobre a missão da igreja, que é ganhar almas para Jesus. Se a gente esquecer que nós estamos aqui na terra para ganhar almas, Jesus já pode nos buscar. Porque nós só estamos aqui, nós não fomos arrebatados, porque a igreja tem uma missão. A nossa missão é ganhar almas. E nós vamos nos deparar com muitas pessoas lá fora, que ainda estão, algumas delas, né, porque a nossa região é uma região com muita cultura romana, e nós vamos nos deparar com muitas pessoas que estão colocando esperança em imagens de escultura, né? E que Deus nos dê sabedoria, amados. Que Deus nos dê sabedoria para ensinar para essas pessoas que as imagens não podem fazer nada por elas. Porque elas têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Amém? Agora, ainda dentro desse assunto
da expectativa dos homens, eu queria que você abrisse em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Primeiro Samuel 18. A Bíblia diz assim, versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Amados, o que esse texto está falando para a gente? Esse texto ele fala de um assunto pouco ensinado na igreja. Olha, eu confesso para vocês que nos últimos 3, 4 anos, ou 5 anos, eu não ouvi nenhum pastor pregar sobre isso, sobre laço de alma. E eu tive a oportunidade de aprender sobre laço de alma. Laço de alma, amados, é uma coisa terrível. O que é um laço de alma? A palavra de Deus diz que a alma de Davi e de Jonatas se apegou um ao outro, porque Jonatas amava a sua própria alma. Uma das coisas que nós mais sofremos nos últimos anos, eu pelo menos, talvez foi a número 1, sofrer por causa do distanciamento de irmãos. Irmãos que por algum motivo decidiram congregar em outra igreja, irmãos porque algum motivo não conseguiram mais caminhar junto, ficaram de repente ofendidos por alguma palavra que o pastor deu, ou que a pastora falou, e por isso decidiram mudar de denominação, né? E como que nós pastores sofremos com isso? Mas não são só os pastores que sofrem com isso, a igreja também sofre. E nós não podemos mais. O pastor MacLeod falava lá nas primícias em Brusque, na quinta-feira, que quando a gente deixa de ser menino e passa a ser homem, tem algumas coisas que não dá mais para a gente, né? Que a gente tem que acabar com as coisas de menino. E uma das coisas que nós precisamos superar é não deixar mais se abater por causa da quantidade de pessoas que estão no culto. Ontem nós fizemos um culto lá em Tijucas com 3 pessoas. Mas se eu fosse me deixar abater por causa disso, eu ia ficar triste. Imagina um pastor triste com o microfone na mão, carrancudo, emburrado, porque está triste porque vem pouca gente na igreja. Que culto que vai ser? Pastor amargurado com o microfone na mão. Então não dá mais, essas coisas não dá mais para a gente. Eu não posso mais andar com laço de alma. A minha adoração, o meu compromisso é com o Senhor. Eu quero amar todo mundo. Como pastor, eu preciso amar todo mundo, mas eu não posso ter laço de alma com ninguém. Com a esposa e com o filho é quase impossível, né? Porque esposa e filho é uma só carne com a gente, esposa, né? E filho, quem é mãe nasceu de dentro, né? Então é muito difícil. É muito difícil, eu confesso que é muito difícil. Mas ainda assim, Deus quer cortar esse laço de alma. Deus não quer que a gente fique apegado com o filho nem com ninguém. O meu negócio é com Deus. Por quê, amados? Minha filha, agora com 18 anos, resolveu morar sozinha. Eu vou agora ficar chorando pelos cantos, porque eu tinha planejado que a minha filha, assim como aconteceu na minha casa, né? Todos os 4 irmãos casaram e foram morar nas suas casas com suas esposas, né? Na família da minha esposa, a mesma coisa. Mas a gente hoje vive uma nova geração, um novo tempo. As pessoas têm um novo entendimento e a gente vai fazer? Respeitar, né? Quem é maior de idade, perante a lei, se quiser morar sozinho, perante a lei, é maior de idade, né? Ninguém pode proibir. Então, agora o pastor Cristian vai ficar chorando pelos cantos? Não, eu tenho que seguir a minha vida. Confiar em tudo aquilo que nós ensinamos para elas,
que nós nunca ensinamos nem roubar, nem matar, nem mentir, nem fazer nada errado, se criou na igreja, e a gente procurou ensinar tudo que a gente podia, que a gente entende que é certo. Assim como os avós e tios e parentes e todo mundo que teve contato, irmãos da igreja. Agora, a nossa confiança no Senhor. Crer que Deus vai cuidar, porque os filhos são herança do Senhor, os filhos não pertencem a nós, os filhos são herança do Senhor, e se são dele, principalmente filho de crente, que foi consagrado ao Senhor, que foi dedicado ao Senhor, tudo aquilo que é consagrado ao Senhor agora pertence ao Senhor. Então eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar que o meu filho é do Senhor e que Deus vai cuidar dele. Porque na verdade tudo é dele, né? Tudo já é dele. Mas aquilo que é consagrado para ele é dele duas vezes. Amém? Pode não ser fácil, né? Vai falar isso para uma mãe que tem 4 filhos. Vai falar isso para uma mãe que tem 10 filhos, né? Se não aprender a cortar laço de alma, vai morrer por alguma doença. Imagina, uma mãe com 10 filhos, um pastor com uma igreja de 1000. Se ele não cortar laço de alma, ele vai ter um infarto, vai ter um negócio, vai ter um treco. Então, amados, a gente tem que amar as pessoas, mas eu não posso me apegar às pessoas. Ninguém pode se tornar maior do que Deus na minha vida. Nem teu filho, nem teu cônjuge. Ninguém. Amém? Quantos estão entendendo? Como hoje nós estamos encerrando essa série dos ídolos, né? Eu queria ainda gastar um pouquinho de tempo também para falar sobre os animais de estimação. A Bíblia diz em Provérbios 12, versículo 10, Provérbios 12, 10, que o justo, consegue colocar? O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as aflições dos ímpios são cruéis. Então o justo, amado, o justo ele tem consideração pelos animais. Então o justo, ele tem, se ele tiver um animalzinho, ele tem que cuidar desse animalzinho. Você tem um cachorrinho, cuida do cachorrinho. Tem um gatinho, cuida do gatinho. Tem uma calopsita, cuida da calopsita. Mas calopsita, cachorrinho, gatinho, nunca, jamais, em hipótese alguma, vai tomar o lugar de Deus. Amém? Hoje tem pessoas, né, lá no mundo que é Deus do céu e cachorrinho da terra, né? Chega a ser um exagero, né? Então tudo tem que ter limites, né? Tudo tem que ter limites. Agora, se Deus te deu um animalzinho, cuide dele com muito carinho, porque tudo que Deus nos dá é princípio de mordomia, né? Eu tenho que cuidar da minha casa, cuidar do meu carro, cuidar dos meus bichinhos. Tudo que Deus me dá, eu preciso cuidar. Amém, amados? E eu queria encerrar falando ainda sobre o celular, por exemplo. Hoje, amados, por mais que a gente possa tentar criticar, é uma arma poderosa hoje que dá para fazer muita coisa boa com ele. Se a gente souber usar, dá para fazer muita coisa boa com o celular. Mas, se eu me deixar me tornar escravo dele, daqui a pouco, o meu tempo de meditação bíblica, o meu tempo de oração, o meu tempo de estar com Deus, pode estar sendo substituído por stories, pode estar sendo substituído por vídeos, por imagens, e isso eu tenho que tomar cuidado. Você pode ter até um tempo no dia, né, para ver lá os stories, ver lá uma imagem, mas tome cuidado. Eu vi uma frase, eu acho que é de John Piper, que é um líder cristão mundial famoso, né? John Piper, quem já ouviu falar em John Piper, né? Ele falando, né, que a nossa geração não vai poder dar desculpa para Deus, dizer que nós não tínhamos tempo para orar, nós não tínhamos tempo para ler a Bíblia, porque o tempo que se gasta com celular, com Facebook, Instagram, TikTok,
Internet, eu até vou aproveitar aqui que eu deixei aqui propositadamente aqui. Eu deixei o chat GPT aqui ligado para fazer a pergunta. Vamos ver aqui. Eu vou ver, para não falar mentira, vamos ver aqui. Média brasileira de consumo de mídia digital. Vamos lá. Uma vez eu li na revista Veja que era 7 horas. Consumo diário de mídia digital no Brasil, 9 horas por dia. Uma das maiores médias do mundo. Isso aqui é média, irmão. Isso aqui é média brasileira. Um brasileiro hoje, ele consome 9 horas por dia na internet. Dá um chat GPT aí. 9 horas. Então como que o ser humano tem 9 horas para ficar no celular e ele não tem 15 minutos para ler a Bíblia? Não tem 15 minutos para orar? Meu Deus, temos que nascer de novo. É uma das maiores médias do mundo, o brasileiro. É o povo que mais gasta tempo. 3,5 a 4 horas em redes sociais, 2,5 a 3 horas assistindo vídeo no YouTube, TikTok e Reels, em média de 1h30 a 2 horas em Netflix, Prime e outros mais. E ainda sobra 1 hora para jogos online. Isso é a média brasileira. É terrível, né? Um dos países que mais no mundo consome internet. Salmo de número 40. Salmo de número 42. Salmo de número 42. O Espírito Santo é tremendo, né? O que está me lembrando aqui? Olha só. Olha o que diz o Salmo 42. Assim como o servo, ou como a corça, brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando eu me converti, eu escutava muitas músicas com esse versículo. O Espírito Santo está nos lembrando aqui, amados. A nossa alma precisa voltar a suspirar pela presença de Deus. Quando eu me converti, eu aprendi o que é uma corça. A corça é um veadinho que vive na floresta. E quando ela é perseguida pelo predador, né? Pelo leão, ou pelo leopardo, ou a onça pintada, a corça, ela corre velozmente em busca de água. Porque o único jeito dela despistar do predador é quando ela chega na água, porque a corça ela libera um cheiro que atrai o predador a quilômetros. Mas quando ela entra na água, que ela se banha na água, ela consegue despistar o predador. E o que o salmista disse? Esse é o salmo dos filhos de Coré. Assim como o servo, ou como a corça ceia pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Um dia, dentro da visão que nós estamos, nós aprendemos muito sobre o ganhar almas. O pastor Cristo acabou de falar aqui, né? Que esse ano vai ser um ano que a gente vai bater muito nessa tecla, né? Mas o Espírito Santo sempre me deixou muito claro para mim que antes de pensar em ganhar as almas, a minha prioridade número 1 é meu tempo com Ele. A minha prioridade número 1 é estar com Ele, é ter intimidade com Ele, é falar com Ele, é andar com Ele, como Enoque andou com Ele e já não era, porque Deus para si o tomou. Esse é um dos versículos mais tremendos da Bíblia, né? Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Isso está lá em Gênesis, né? Eu não sei se eu vou achar aqui agora, porque eu não me lembro agora quem que Enoque era descendente. Mas é um dos textos mais lindos da Bíblia, né? Não precisa.
Enoque andou com Deus e já não era porque Deus para si o tomou. Imagina alguém ter tanta intimidade com Deus, que Deus decidir arrebatar a pessoa para o céu antes da hora. Só existem 3 pessoas na Bíblia, só 3, que a gente não sabe o que aconteceu com elas. A gente sabe, né? Enoque foi arrebatado. Elias subiu num redemoinho, também Deus tomou ele para si. E Moisés, a Bíblia diz que ele subiu um monte e ninguém mais soube do corpo de Moisés. A Bíblia só fala que possivelmente, a Bíblia diz no livro de Judas, né, que Miguel, o arcanjo Miguel, disputou com Satanás o corpo de Moisés. Isso está escrito lá no livro de Judas. Então é possível que o arcanjo Miguel tenha enterrado o corpo de Moisés lá em cima do Monte Horebe. Mas a Bíblia não dá detalhes do corpo de Moisés. Então, eu não estaria surpreso, né? Não ficaria surpreso se tivesse acontecido com Moisés a mesma coisa que aconteceu com Elias e que aconteceu com Enoque. Porque imagina Asdrubal ficar tantos anos no deserto conduzindo um povo que só murmurava, nunca estava bom. Queria pão, Deus dava pão. Queria maná, Deus dava maná. Queria codornizes, Deus deu codornizes e deu até sair pelo nariz. Aquele povo nunca estava contente. Um dia a culpa era Moisés, outro dia era a falta de água, outro dia era o pão, outro dia era a carne. Saudade do pepino do Egito, saudade do melão do Egito. Nunca estava bom. Nunca estava bom. Aquele homem merecia um prêmio mesmo. Se fosse nos dias de hoje, ele ia ganhar o prêmio Nobel da Paz. Moisés, vem para cima. Vem descansar, Moisés. Né? Então essas pessoas, Moisés, Elias, Enoque, são pessoas que são incomuns, né? Deus levou eles e eles não passaram pelo que a gente passa, né? Uma morte natural. Então, amados, que Deus restaure em nós essa sede de estar com Ele, assim como a corça anseia pela corrente das águas. Davi, num dos seus salmos mais conhecidos, ele vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Sabe qual que é o nome do salmo? Vai lembrar, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor, pois no dia da adversidade, né, Ele me colocará os pés sobre uma rocha firme. Ó, Salmo 27. Eita, tem crente ali no computador. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Davi amava tanto o Senhor, amados, que ele decidiu fazer uma casa para Deus. Não existia. Naquela época as pessoas cultuavam a Deus em tendas. E Davi disse: não aceito. Eu morando num palácio, como assim? Eu moro num palácio, numa casa boa, e Deus morando num barraco? Não, está tudo errado. Eu vou fazer um templo para Deus. E vocês conhecem a história, né? Deus não permitiu Davi fazer, mas o filho dele, Salomão, fez. Davi conseguiu reunir todas as riquezas, reuniu tudo que ele tinha de herança, de patrimônio, e ele disse: ó, Salomão, agora termina, agora é contigo, levanta o templo. Mas Davi deixou tudo prontinho para ele. Agora só levanta o templo. Por quê? Porque Davi amava estar na casa do Senhor. Davi amava a presença do Senhor. A Bíblia tem 150 salmos. A maioria de todos é Davi que escreveu. Tem alguns salmos de Asaf, alguns dos filhos de Coré. Eu acho que tem alguns de Salomão também, mas a maioria esmagadora é de Davi, porque Davi amava o Senhor. Só existe um único personagem na Bíblia que Deus vai dizer: Davi, um homem segundo o meu coração. Você não encontra mais ninguém na Bíblia
que Deus disse que era segundo o coração. E olha que Davi é um baita de um pecador, porque Davi, além de adúltero, era assassino. Davi adulterou com a esposa do funcionário Urias, e para pior, para poder ficar com a mulher do funcionário, ele manda chamar o camarada da guerra, porque naquela época o povo de Israel estava em guerra, e ele manda chamar Urias e botar na frente do pilotão de guerra para ele morrer. Isso foi o que Davi fez, para poder ficar com a mulher do funcionário. O funcionário era tão fiel que Davi pediu para o cara aproveitar, né, ter uma noite de prazer com a mulher, né? Por quê? Porque Davi queria esconder o pecado. Se Urias tem uma noite de prazer com a mulher, depois quando nascesse o filho, ninguém ia desconfiar que o filho era de outra pessoa, porque Urias tinha tido relação com a própria esposa. Mas Urias era tão fiel que ele disse: como que eu vou poder namorar com a minha esposa no tempo de guerra? Não, eu não vou. E Urias era tão fiel que não foi para a cama com a esposa. E Davi não teve o que fazer, ele teve que botar Urias na frente de guerra para morrer. Porque o cara era tão fiel que não quis nem ir para a cama com a mulher dele, a mulher dele. E olha o que Davi fez. Davi cometeu adultério e cometeu assassinato. E Deus chama um cara desse de homem segundo o meu coração. Consegue entender o amor de Deus, amados? Como nós somos distantes de Deus. Nós aqui, a mulher o marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Seu salafrário, seu sem vergonha, tu não está vendo essa toalha aí, tu não está vendo? Sapato sujo, não deixa dentro de casa, deixa lá de fora. Está pensando que eu sou o quê? Uma empregada doméstica varrendo a casa 50 vezes por dia? Né? Isso aí já é motivo para divórcio hoje em dia, né? Mas olha o amor de Deus. Ele chama de homem segundo o coração um homem que foi adúltero e que foi assassino. Por isso que o apóstolo Paulo, orando escrevendo a igreja de Éfeso, ele dizia, e eu quero encerrar com isso, para a gente encerrar hoje, coloca para nós aí Efésios 3, versículo 16. Eu oro, diz a Bíblia, eu oro para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, ele orava pela igreja, para que a igreja pudesse conhecer a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Porque que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Que amor é esse que é capaz de chamar um assassino de homem segundo o meu coração? Mas Davi certamente conquistou esse título por causa do seu nível de intimidade com Deus, por causa do tanto que ele amava a Deus. A vontade dele era estar na presença de Deus, ela está na casa de Deus, ela está com Deus. E eu pergunto para você nessa noite: o Senhor tem sido a nossa prioridade? O Senhor tem sido a nossa prioridade? Nós temos tirado tempo para estar com Ele? Nesse período de férias, nós teremos tempo para ler a Bíblia? Teremos tempo para orar, para estar com Ele, para conversar com Ele? Teremos tempo para ouvir uma mensagem, quem sabe do teu pastor? Para cantar um cântico ao Senhor? Porque tudo aquilo que nós vamos fazer para o Senhor vai depender
do tempo que eu passo com Ele. Quando eu passo tempo com Ele, aí sim, vale a pena evangelizar. Porque quando eu for ganhar uma alma para Jesus, aquela vida vai ver, Ele esteve com Jesus. Mas quando eu não passo tempo com Jesus, amados, em vez de a gente levar o bom perfume de Cristo, a gente vai levar o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo, amados, às vezes não é muito cheiroso, não. Mas o bom perfume de Cristo, esse é cheiroso. E quando a gente está com Ele, a gente passa tempo com Ele, a gente tem intimidade com Ele, a gente anda com Ele, a gente vai ter o perfume dele. E quando as pessoas virem o perfume dele em nós, elas vão querer aquilo que a gente carrega. Mas se as pessoas não veem o perfume dele em nós, elas não vão querer. Não vão querer. Aí, para encerrar, sabe o que vai acontecer? Eu já vou dar um veredito aqui para vocês. Vai acontecer o que está acontecendo em todas as igrejas hoje no Brasil. As pessoas vão onde tiver o cheirinho do churrasco. As pessoas vão onde tiver o cheirinho da linguiça assada. As pessoas vão ter o cheirinho da pizza no final do culto, ou Nunes. As pessoas vão ter o cheirinho da polenta, da galinha ensopada, da ideia da pastora Patrícia, né? Vamos fazer mais um, né? Isso é bom, é uma estratégia que Deus nos deu, ok, é bênção de Deus. Mas não é isso que vai segurar as pessoas. Não pode ser isso que vai segurar as pessoas na igreja. Deus pode até nos dar outras estratégias. Vamos fazer daqui a pouco um jantar de casais. É claro que no jantar de casais vai ter comida, é claro. Mas não pode ser a comida que vai prender as pessoas na casa de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Comida não é pecado. Quem puder, né? A nossa amiga aqui, a Vanessa, né? Vou contar o segredinho aqui. Ela tem um dom, ela faz um bolo de laranja com chocolate, meus irmãos. Para ganhar do bolo de chocolate da Vanessa, só o bolo de mamão da minha mãe. Desculpa aí, né? Que aí aquele, até o pastor Gabriel vai lá em casa para comer. Então, amados, um bolinho na célula, né? Quando a gente pode servir uma comidinha, é uma maravilha. Todo mundo gosta de uma comidinha, um cafezinho. Mas não pode ser isso que vai atrair as pessoas. Agora, o perfume de Jesus em nós, esse tem que ser o elemento número 1 que vai atrair as pessoas. As pessoas precisam ver, não, o pastor Cristian é diferente. O pastor Jean é diferente. A Vanessa é diferente. A Patrícia é diferente. A pastora Mina é diferente. A irmã Nícia, ela é diferente. O irmão Xavier, ele é diferente. Né? O Nunes é diferente. A Indenara é diferente. O Pedro é diferente. A Dona Maria é diferente. O Carlos é diferente. Né? O Anderson e a Sabrina são diferentes. A Denis é diferente. Né? As Medite, o Jean e o Asdrubal são diferentes. A Alice é diferente. E a Indianara é diferente. Ó, viu? O bom pastor conhece pelo nome as ovelhas, né? E os pequenininhos deixam eles crescer para ficar diferentes. Já são diferentes. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Glórias a Jesus. Se a pastora Patrícia pode ir. Não? Amém? Quer colocar uma música para nós aí, Renato? Deixa o Espírito Santo te guiar aí. Vamos fechar os nossos olhos, amados. Desde Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Fale com Deus nessa noite. O que Deus tem comunicado com você? Deus quer nos levar de volta para Ele, amém?
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar a Ti, Pai, nesse tempo, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Senhor, venha restaurando na Tua igreja, Senhor, o primeiro amor, Senhor. Venha restaurando na Tua igreja, Pai, o desejo de estar contigo, o desejo de andar contigo, o desejo de ter intimidade contigo, o desejo de viver na Tua presença. Como Enoque andou contigo, como Abraão andou contigo, como Israel andou contigo, como Davi andou contigo, como Elias andou contigo, como Jesus andou contigo. Ó Senhor, que nós possamos andar contigo, que nós possamos desenvolver uma intimidade, a ponto que as pessoas possam perceber o Teu perfume em nós, Pai. Ó Senhor, leva-nos de volta ao nosso primeiro amor, que todos possam estar apaixonados por Ti, que nenhum ídolo nessa terra, nem o dinheiro, nem as coisas, nem o mundo, nem os homens, nem as coisas desse mundo, nem a mídia, nem os animais, nada, absolutamente nada, nem um time de futebol, nem um cônjuge, nem um filho, nem nada, nem um homem, nem uma mulher, nem um namorado, que nada venha a ser mais importante do que a Tua presença, que nada venha a ser mais importante do que o Senhor. Como diz a letra da música, eu não te troco por nada, eu não te troco por nada. Oh Senhor, que as pessoas possam ver em nós homens e mulheres apaixonados por Ti, que brilham os olhos quando falam de Ti, que brilham os olhos quando falam o nome de Jesus. Oh Senhor, arranca de nós todos os ídolos humanos, arranca de nós toda a idolatria, arranca de nós tudo aquilo que nos rouba de Ti, da Tua presença. Oh Senhor, arranca de nós tudo aquilo que está nos seduzindo, nos afastando da Tua presença. Leva-nos de volta a esse lugar de intimidade, de comunhão, de preferir a Tua presença, de escolher a boa parte, como Maria escolheu a boa parte. Nós queremos Te servir, sim, queremos ser servos, sim, mas em primeiro lugar estar contigo, escolher estar na Tua presença. Restaura isso em nós, Pai, que nós não venhamos ser seduzidos por nenhum tipo de oferenda, por nenhum outro tipo de oferenda, mas que somente a Tua presença, a Tua graça nos basta. Como diz a Tua palavra, a Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta, o Teu amor é suficiente, a Tua presença é suficiente, e nós não queremos negociar por nada, nada. Aleluia. Aleluia, você pode dizer um amém? Aleluia. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por negociar a Tua presença com tantas coisas, Pai. Tantos ídolos têm nos roubado de Ti. Tanto lixo, tanta coisa, Pai. Tanta coisa que esse mundo oferece tem nos roubado da Tua presença. E nós temos aprendido, o Senhor pode nos dar qualquer coisa que tenha nesse mundo, mas nada pode ser mais importante do que a Tua presença. Restaura em nós essa paixão, que os nossos olhos possam voltar a brilhar só de citar o nome de Jesus, e que as pessoas possam ver isso em nós e querer Jesus muito mais do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém? Amém? Não vai embora sem cumprimentar pelo menos uns 5 irmãos. Deseja aí uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de paz. Os homens, não esqueçam, amanhã nossa célula de homens, quarta-feira, escola de fundamentos. Com o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Dê um abraço, pelo menos 5 irmãos. Desejo ainda uma semana de bênção, uma semana de vitória.